Boa tarde. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de estudo, de amizade, para que cada vez mais possamos conhecer dessa amada doutrina espírita, nessa presente encarnação, podendo fazer uso assim na nossa vida diária, através dos conhecimentos que nos são transmitidos pelo plano espiritual. Kardec coloca sono e sonhos no capítulo de emancipação da alma. Primeiramente, vamos lembrar de emancipação, o fato de tornar-se liberto, né? Da gente se tornar livre. A pessoa, quando pede a emancipação dela, é a liberdade, é passar a se tornar responsável. Então, ele coloca no capítulo do sono e sonho como uma emancipação da alma. A liberdade dessa alma, apesar de estar junto de um corpo físico. Primeiramente, a gente vai lembrar que o sono é uma atividade natural, periódica e necessária para o nosso corpo físico, para que ele possa se refazer as suas próprias energias. Todos nós precisamos dormir. Cada criatura tem lá a sua necessidade, né? De acordo com as suas necessidades orgânicas do seu tempo de sono. Isso varia de pessoa para pessoa, mas de uma forma geral e absoluta, todos precisamos dormir. E para provar que o espírito, a alma encarnada, não está presa a esse corpo de carne, nós vamos, com Kardec e as perguntas que ele faz à espiritualidade, começar a compreender a vida do espírito, mesmo com um corpo físico inativo. Porque o importante é lembrarmos que o sono é para a reparação das forças físicas do corpo material, já que o espírito não precisa repousar, o espírito não dorme. O espírito é o tempo todo atividade. Se pudéssemos dizer qual o momento que o espírito se encontra em menor atividade, é durante a gestação. O restante, o espírito está sempre em atividade. Então, pois bem, como ocorre essa situação? Primeiramente, lembrando que a nossa alma não é, como se dizia antigamente, uma consequência do nosso organismo, pois quando esse organismo entrava em falência dos seus órgãos, né, e se extinguia, essa alma iria junto. Morreu-se o corpo, algumas pessoas falam, acabou tudo, de maneira nenhuma. Por isso a importância de nós compreendermos que nós não somos apenas esse corpo material. Nós possuímos dois tipos de vida, a vida material e a vida espiritual, que são interdependentes. Para isso, nós precisamos do corpo físico. Pois bem, esse corpo físico que cada um de nós possui, ele é o corpo necessário para que possamos habitar num planeta como o planeta Terra, que é um planeta material. Então, o espírito, para vir aqui, ele precisa de um veículo. O veículo é o corpo físico. Esse corpo físico é igual uma roupa, que a gente usa, tem uma hora que ela se torna imprestável e ela fica para lá e a gente continua. Quem é que continua? O espírito. Então, a gente tem que entender que a alma, esse espírito encarnado, que somos nós, o ser pensante, a sede da consciência, ela é anterior a esse corpo e sobrevive a esse corpo. Ela preexiste ao corpo físico, portanto, ela não é consequência do corpo físico. Temos que deixar isso bem claro. Então, essa alma, esse espírito, esse ser pensante, que somos cada um de nós, sobrevive, sobreexiste ao tempo, por maior que seja, desse corpo físico. O corpo físico fica e a alma prossegue. Bem, esse ser pensante, ele nos impressiona através dos seus pensamentos, das suas sensações, dos seus posicionamentos, mas para que ele consiga nos impressionar, ele precisa de um elemento intermediário. Então vejamos bem, vamos imaginar, lá no final eu tenho lá aquele relógio e o meu pensamento quer consertar o horário daquele relógio que está atrasadinho ali uns 2 minutos. Eu penso,
Mas o meu pensamento não é suficiente para chegar lá. O que eu necessito? Eu necessito que a minha mão vá até lá, que eu caminhe, chegue até lá e mexa no objeto. Não é assim? Então, o espírito é o Senhor, é Ele que tem a vontade. O corpo é apenas um executor de ordens. É como um carro. A gente não pode falar, a culpa foi do carro que bateu, não. O problema foi do motorista, que é o espírito. Mas para habitar esse corpo, que é material e esse espírito não é material, nós precisamos de um elemento intermediário, semimaterial, que nós chamamos de corpo perispirítico, corpo fluídico, o perispírito. Portanto, esse corpo perispírito, ele funciona transmitindo, ele é o transmissor da vontade do espírito. Então, o espírito pensa, o perispírito transmite ao corpo físico o impulso do movimento, da fala, do que como ele for se manifestar diante das relações do dia a dia. Quando ocorre a morte, o desencarne, na realidade o corpo físico, e esse corpo fluídico acompanha o espírito. Reparemos que o corpo e o espírito nunca estará sem um corpo, o corpo perispiritual. Ele, na realidade, o desencarne se dá quando esse corpo perispiritual rompe o laço com o corpo físico, porque ele foi ligado desde o momento da concepção, né, durante toda a gestação, molécula por molécula desse corpo. Então, a gente há de entender que ele vai levar um tempo nesse processo de desprendimento. Não é um rompimento abrupto, ele se desprende, e esse desprendimento varia de pessoa para pessoa. Quanto mais a criatura é uma criatura material, é uma criatura ficcionada com as necessidades e sensações, esse corpo perispiritual está bem grudadinho. Mas nós que já estamos estudando, falando de Jesus, fazendo prece, entendendo a vida espiritual, durante a nossa própria vida já começamos a fazer esse desprendimento. Quando chegar o momento, né, que nós tenhamos que retornar à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, é como se soltasse uma fruta do galho madura, simples, sem dor, sem problema. Então, esse corpo, no momento do sono, é um treino para a morte, já que a gente dorme todo dia, e todo dia esse espírito se emancipa, se liberta desse corpo físico. Vamos deixar bem claro isso. Se emancipar é o meu espírito, é uma conquista do meu espírito. Né? Durante todo o meu processo evolutivo, eu aprendi a sair do corpo físico, a me emancipar. E cada um de nós, com a sua conquista, tem espíritos que talvez não consigam se emancipar mais de 15 centímetros do corpo. Um espírito muito apegado à matéria, ele realmente ele não vai muito a lugar nenhum. Mas nós saímos. Nós saímos para quê? Para que se sai do corpo físico? Para entrar em contato com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Por isso que alguns espíritos, né, que a gente fala dos espíritos mais evoluídos, eles aceitam a reencarnação justamente por saberem que vão poder ter a hora do que a gente chama? A hora do recreio. Então, se trabalha o dia inteiro para poder sair. É a liberdade, é a emancipação, é chegar de andar, o corpo cansado. Não, o espírito é livre. Espírito não tem idade, espírito não vai ter achaque, espírito, ele é livre, se emancipa e sai. Sai e vai para onde? Né? Vamos perguntar isso. Mas também poderíamos perguntar assim, como é que esse corpo, né, ele pode viver com o espírito ausente? Se o espírito saiu, como é que esse corpo se mantém vivo? O que faz esse corpo funcionar? Esse automatismo biológico, né? O coração, todas as funções vitais, o corpo está funcionando. Porque senão não teria dado o óbito. O que mantém? Mesmo o espírito fora. Então nós vamos lembrar que o corpo, o espírito, e tem um elo, tem um cordão, tem esse elemento intermediário que é preso ao nosso corpo físico, digamos assim, por um cordão de prata, um cordão fluorescente, né? Fio. Então, como é que nós podemos distinguir, nós, espíritos, quando emancipados à noite, se nós estamos encarnados ou se estamos vendo um espírito desencarnado? Por esse cordão, por esses filamentos que ligam ao corpo físico. Então, como o espírito, aonde quer que ele esteja,
Quando entra uma pessoa que pensa em chamar o corpo, ele na mesma hora, ele não tem como ser acordado fora do corpo. Né? São histórias que a gente escuta como folclore. Né? O espírito estava fora do corpo e alguém foi e terminou com aquele corpo. Isso não existe. É impossível. O corpo está o tempo todo ligado com o espírito o tempo todo ligado com o corpo através desse laço fluídico que a qualquer momento pode ser acionado. A gente lembra daquela história em Nosso Lar, de André Luiz, um dia lá no portão da colônia, feliz da vida, daqui a pouco ele morre de medo, porque ele vê duas personagens que lhe deram um pavor, saíam uns filamentos assim dos braços, uns filamentos dos pés e um fio de proporção assim descomunal. Ele ficou apavorado, com o cabelo eriçado, olha como é que o espírito se apavorou. Aí ele corre lá e vai conversar com a Narcisa e fala: Narcisa, eu vi dois fantasmas lá fora. Ela falou: meu filho, são dois trabalhadores, né, que ao dormir, ao abandonar, ao deixar o seu corpo físico, vêm aqui para a colônia para os trabalhos. Eu também um dia, né, ela falando que já tinha se assustado. Nós sabemos que eles estão encarnados justamente por esse fio de prata que está ligado ao corpo físico. Então, aqueles espíritos foram dormir e saem para os seus trabalhos. Né? Nós sabemos que aquele ali é Chico Xavier e Fernando de Lacerda, que adoravam principalmente fazer essas excursões. Então, é a forma que nós temos para distinguir um espírito encarnado e desencarnado. Bem, a partir disso nós podemos pensar agora em sonho. O que são os sonhos? O sonho é o efeito, é uma consequência do sono e da própria emancipação da alma, né? É esse resultado. Nós vamos começar a reparar que a qualquer momento que as forças vitais deram uma paradinha, o espírito aproveita para se emancipar, para se libertar. Qualquer movimento. Então, às vezes, a gente está em casa com aquele torpor, dá aquela cochilada, o espírito se emancipa. Então, não precisa ser um sono profundo, ter dormido 8 horas para isso acontecer. Depende da conquista de cada um na sua emancipação. E são justamente nesses momentos que nós, às vezes, ouvimos conversas espirituais, né, pensamentos que nos chegam, imagens, porque nós demos uma cochilada e o espírito saiu, né, daquela janela, que é da janela do mundo físico, e viu, e ouviu, e trouxe para o corpo físico aquela impressão. Mas vamos reparar também que essas impressões do sono, do sonho, como é que eles se guardam? Algumas pessoas relatam, né, o sonho inteiro, com riquezas, né, de detalhes. E outros falam assim: eu nem sonho porque eu não me lembro de nada. Às vezes a gente fala: eu estava tão cansado que eu nem sonhei. Estava tão cansado que eu não quis nem sonhar, só dormir. Todos nós sonhamos. Na realidade, o nosso cérebro material nem sempre, a maioria das vezes, nem sempre não, na maioria das vezes, ele não vai ser capaz de guardar essa vivência espiritual. E a gente pensa: por que se esquece? Nós temos que lembrar que quando a gente reencarna, a gente faz um processo que chama de oclusão na carne, né? A gente entra dentro desse cárcere, dessa vida material, dessa verdadeira prisão. E o cérebro, né, ele não vibra na mesma intensidade do espírito, do cérebro espiritual. Portanto, a gente pega algumas coisinhas que a gente guarda e consegue trazer. E na maioria das vezes, confusa, porque a gente mistura esse sonho com as nossas necessidades ainda do dia a dia. Então, nós temos esses sonhos ordinários, esses sonhos fisiológicos até. Já viram, a gente às vezes, nesse tempinho que está mais frio, a gente lá esquece a coberta, deixa a coberta cair da cama, o frio, a gente começa a sonhar que está na chuva, ou que está na neve, não sei. Uma pessoa com vontade, né, bebeu muita água antes de dormir. Quem é que não lembra? Quem é que não passou por isso quando na infância? Né? Imagina que está lá no banheiro, não é? Quando acorda, está lá a caminha molhada. Então, sonhos de necessidade
fisiológica, nós temos sonhos das nossas necessidades psicológicas, né, da nossa própria vida do dia a dia, as minhas preocupações. Então, eu estou preocupada com uma conta, eu estou preocupada que eu tenho que resgatar uma dívida. E quando eu vou dormir, aquele sonho, ele está junto a mim. Aí eu falo assim, poxa, meu sonho é que eu estava naquele lugar. Não, é o meu próprio espírito, naquela própria necessidade minha psicológica, seja ela qual for. Reparem que seja ela qual for. Às vezes a gente está com uma briga lá com o familiar, a gente só pensa naquilo. A situação do sonho será idêntica, a gente vai justamente para aquela situação. Já o sonho espiritual é o momento que os guias e os espíritos aproveitam para nos instruir. Os sonhos, geralmente, quando a gente sabe que foi um sonho espiritual, ele é mais nítido. Muitas vezes a gente não consegue compreendê-lo com a mensagem que ficou, mas ele é nítido. A gente às vezes se lembra daqueles sonhos 30, 40 anos depois. Eles impregnaram, o objetivo era impregnar o cérebro, e ele conseguiu impregnar. E a gente fala assim, mas não entendi nada. Eu tive aquele sonho que me impregnou, mas eu não entendi nada. Não importa. Quem precisava aprender era o espírito aprendeu. Portanto, no momento que eu for passar por uma determinada situação, aquilo ali vai me chegar. De alguma maneira eu vou saber resolver. Às vezes a gente tem uma vida, às vezes a gente passa por umas situações, digamos assim, de um aborrecimento com alguém, de um desentendimento, e às vezes no plano espiritual, aquela pessoa se aproxima e a gente não fala nada, a gente se abraça e a gente conversa e fala assim, mas eu não sei o que eu falei. O espírito falou. Isso é que é importante, aquela situação foi resolvida. Portanto, é muito importante a gente começar a perceber como é que está sendo essa vivência de sonho, né? Às vezes a gente vive um sonho e traz para o corpo físico uma animosidade espiritual ou uma simpatia espiritual. Eu posso trabalhar espiritualmente, ter uma vida prazerosa, uma vivência prazerosa durante 8 horas, com uma pessoa que, de repente, eu não tenho na minha relação do dia a dia, que eu vá buscá-la. Independente, né? O espírito é livre, eu vou conviver com aquela criatura. Quando a gente abandona esse corpo físico que se torna livre. Ou inimizades também. Muitas dessas são construídas nessa hora do sono. Das nossas vivências, né? Desse desdobramento. Bem, a gente também pode lembrar que se o espírito se cansa, às vezes a pessoa pergunta assim, o espírito tem fadiga? O espírito não dorme, quem dorme é o corpo físico. Dorme alguns espíritos se forem condicionados. Vocês querem ver? Esses espíritos, dependendo da religião, que se condicionam, dizendo que vão morrer e vão ficar dormindo até o dia do juízo final, eles se autossugestionam tanto que passam um período mesmo do desencarne apagados. Até a hora que eles resolverem perceberem que, né, que a vida continua. Foi apenas uma etapa. E quando é que a gente pode falar que dá fadiga? A gente vai lembrar do balão. Lembra do balão preso numa estaca? Ele tentando sair? Muitas vezes o nosso espírito está doido para se libertar. Essa força que o espírito faz para ir cada vez mais longe causa muitas vezes o que se fala um cansaço, que vai ser a consequência no corpo físico. Aí pode se falar. De tantas vezes o espírito fala assim, ai, por que eu acordei? Não, a gente não fala isso? Ai, por que você me acordou? Nós conhecemos inúmeras histórias que a gente chama, né? EQMs, de experiências quase mortes, que se chamam, de pessoas que relatam, né, durante um período, que não iriam mais voltar, foram dadas quase como mortas. E elas relatam que foi muito triste o retorno, que elas queriam mais era ficar. Então, a gente fica pensando assim, como é que são os nossos sonhos, né? E a gente vai lembrar dessa liberdade do espírito. O espírito é livre. Se o espírito é livre, ele vai para onde? A gente tem que lembrar que o espírito sempre será atraído pela sua afinidade. O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Vocês querem ver? Vamos nos deixar ali deitar assim, recostar em algum lugar e deixa o pensamento ir. Daqui a pouco a gente se pega e fala assim, o que a gente está pensando? O que a gente solicita de vida? É para lá que a gente vai.
A gente é atraído para essas situações. É a liberdade do espírito. Portanto, podemos ir, né, para locais de estudo, locais de trabalho, encontrar boas pessoas. Né? Os espíritos superiores falam, quando eles ligam do corpo físico, aproveitam todos os momentos para estar em tarefa, em aprendizado. Vamos lembrar das pessoas, né, que a qualquer momento aproveitam para abrir um livro para estudar. Não tem pessoas que nós somos que é assim? O tempo todo ela está se aperfeiçoando. O tempo todo ela busca, né, conhecer um pouco mais, refletir um pouco mais. Da mesma maneira, é o espírito com a sua emancipação. A todo momento é o momento que ele pode ir. A gente vai lembrar, né, no livro Memórias de Suicida, da Dona Ivone, relatando um caso dos espíritos que, no capítulo chamado Amigos de Kardec, Discípulos de Kardec. Então, justamente trata naquele capítulo dos espíritos, como nós, que ao dormirmos, vão até a colônia, né, ao Hospital Maria de Nazaré, conversar com os suicidas. Evangelizadores, professores, doutrinadores. E o Camilo, que é a personagem principal lá do livro, uma dos principais, coloca, né, da alegria que ele tinha daquele emancipado que estava sempre lá, muitas vezes sem autorização do plano espiritual. Nós sabemos que é Fernando de Lacerda, que toda oportunidade ia conversar com aqueles espíritos. Conversar o quê? A gente fala assim, o que o espírito vai sair do corpo físico, vai lá para uma colônia de suicida? Olha o desejo do espírito em estar trabalhando, em atividade no bem, junto com essa falange. Então, é um momento, muitos trabalhos são construídos na espiritualidade, na hora da nossa emancipação. Muitas vezes o espírito vai desencarnar, e quando ele desencarnar, é que ele vai se dar conta de um trabalho que foi realizado, normalmente. Da mesma forma que existem esses espíritos superiores, nós temos também alguns espíritos que nós chamamos de espíritos ainda muito presos à matéria, espíritos inferiores, que experimentam o desejo constante de encontrar-se junto a situações das mais complicadas possíveis na área moral. Eles aproveitam o momento do sono como fuga para poder buscar experiências e situações que na vigília, acordado, teria vergonha. Vão buscar planos, pessoas para determinadas situações, seja na área sexual, seja na área da violência, em todos os sentidos. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tive culpa, eu não fiz nada, eu estava dormindo. Bem, quem estava dormindo era o corpo físico, e quem faz não é o corpo executa, a vontade é sempre de quem? Do espírito. Por isso que a gente se pergunta, para onde nós estamos indo? Responsabilidade do espírito. Então, são esses casos. Muitas dessas situações, a gente percebe que a criatura acorda motivada, não é? A gente acorda motivado. Ou motivado com bom ânimo, com alegria, a gente fala, nossa, como acordei bem, que alegria. Me deu uma coragem para enfrentar essa situação. Estivemos juntos desses espíritos que nos incentivam. Outras vezes a gente acorda, olha, acordei hoje com uma vontade de brigar com a sombra. Onde é que estava para acordar assim? Onde é que você passou essas horas de sono? Então, são questões para nós nos perguntarmos e refletirmos como está sendo esse nossa emancipação. O que a gente está aproveitando dessa liberdade para fazer o quê? Esquecidos que somos responsáveis, tanto em vigília como dormindo, porque é o espírito.
nós vamos lembrar de um caso que é contado no livro Missionários da Luz, né? Que o André Luiz conta lá, junto ao instrutor Alexandre, que um grupo, né, foi selecionado de trabalhadores, os trabalhadores de um determinado centro espírita, que até tal hora eles iam ser retirados do corpo físico para virem para o centro, para um determinado local, para estudar, locais de trabalho. Nós somos convocados. Por isso que o trabalhador, o médium e o trabalhador espírita, ele tem que ter responsabilidade para dormir, porque tem esses grupos. Me lembrei agora da nossa companheira Brunilde, ela conta que, né, a Icleia, o espírito que constantemente a inspira, lhe deu uma bronca, se podemos usar essa expressão, né? O espírito não vai dar bronca, mas fez ela perceber e refletir sobre a hora que ela estava indo dormir. Porque ela estava sendo aguardada no plano espiritual para uma série de tarefas. Nós sabemos que geralmente essas tarefas, né, quase meia-noite, antes da meia-noite, a maioria de nós já saiu tudo em comboio de trabalho. Você trabalha até 4h30 da manhã. É o horário. Então, como é que a gente está dormindo? O que eu fiz antes de dormir para impressionar o meu corpo físico? Vocês imaginam, antes de eu dormir, eu comer uma feijoada? Eu não desprendo nem meio sem meio milímetro, não é? Eu vou afundar. Então, como é que a gente faz essas conquistas? Como é que a gente sai? Então, é esse movimento que a gente fala. Então, nesse grupo lá que o André Luiz conta, esses espíritos tinham sido selecionados para participar de um determinado trabalho. E chegou na hora marcada lá por Alexandre, 2 deles não tinham conseguido comparecer, né? O Vieira lá e o Marconde. Antes de dormir, né, não conseguia sair do corpo físico, foram lá na casa dele. Descobriram que ele não conseguia sair, né, não conseguia entrar, ele estava com medo. Né? Ele não saía do corpo para emancipar e ir até o grupo. Por quê? Porque antes de dormir, ele, invigilantemente, foi falar mal, descaridosamente, de alguém que já tinha desencarnado. Foi lá, começou a falar mal lá do camarada e foi dormir. O que aconteceu? O camarada, né, o espírito se prostrou lá do lado da cama dele, querendo chamar ele para satisfações, né? Tipo assim, você está falando de mim, agora eu vim aqui. Cadê que ele queria se emancipar? Ele ficou o quê? Escondido no corpo físico. O corpo físico é uma bênção, não é? Às vezes você não vê que às vezes a gente leva corrida de espírito, né? A gente quando começa a se meter muito em trabalho, daqui a pouco a gente começa a levar corrida. Corre para encontrar o corpo físico e entrar. E nem consegue dormir. Por que algumas pessoas vão ter temor, né? Que a gente chama temor noturno mesmo, medo de dormir. O que elas estão preparando ao entorno que não conseguem sair. E o outro companheiro lá, ele morreu, ficou cheio de vergonha quando foram buscar ele na casa dele. Ele se envolveu com 3 entidades femininas, do mais baixo nível, e não conseguiu para o trabalho. Então elas falaram, ele que nos chamou pelo pensamento. Ele que nos atraiu aqui para o quarto. Então, o próprio espírito conversando com o André Luiz, né, que foi junto com ele, o Sertório, falou, olha, ninguém vai ser violentado a ir para lugar nenhum, é livre-arbítrio. Que cada um aprenda a assumir a sua responsabilidade. Então, a gente vai aprendendo que nós não vamos ter babá, não. A gente quer vir na casa espírita, a gente vem. A gente quer trabalhar, a gente vem. A gente quer estudar, a gente vai estudar. Acabou aquela fase de que se não fizer isso, acontece aquilo outro. Acabou. Espiritualidade, quanto mais evoluída e, digamos, mais como guia espiritual, mais livre nos deixa. Primeiro que entende que a lei é de progresso. Não está andando hoje, meu filho, um dia tu vai andar. Estou te chamando pelo amor, um dia tu vai pela dor. Mas não é a própria espiritualidade que vai fazer andar pela dor, não, é a gente mesmo.
A gente mesmo que vai colocando pedra no nosso caminho. Não é mesmo? Então é quando o espírito, por que ele vai ser atrelado? Ele ficou livre, então os dois faltaram. Então olha a responsabilidade que nós temos de uma série de trabalhos quando a gente não se prepara direito para esses trabalhos. Já imaginaram? Né, a oportunidade de estudar junto à espiritualidade da casa, de um trabalho, junto a esses espíritos que a gente aprende durante, né, a nossa vida a gostar, a ter uma verdadeira, quase que veneração, né? Um convite para trabalhar com o Dr. Herman, o Eduardo, um espírito altivo, estão trabalhando. E a gente não vai por quê? Porque a gente resolveu, né, arranjar problema na hora de dormir. Então, quando a gente começa a pensar, quando Kardec falou, os espíritos influenciam na nossa vida mais do que vocês pensam. O sono influencia a tal ponto que a gente não imagina. Então, a gente se pergunta, eu sou livre. A minha liberdade tem que ser proporcional à minha responsabilidade. Para onde eu tenho ido? Com quem eu tenho andado? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Que tipo de amizade espiritual eu tenho buscado? Para onde eu vou quando desencarnar? Para o mesmo lugar. É atração? Tudo é afinidade, sintonia. Né? Eu sempre costumo brincar que parece cartão magnético de banco. O meu tem a minha senha. Para onde que eu estou me direcionando? Então, vocês imaginem uma pessoa antes de dormir, né? Que ela chega da rua, um dia de trabalho, esse trânsito, esse calor, essa poeira, e ela não toma banho e vai dormir. Ela vai ter um sono confortável? Não. A gente não procura tomar um banho? A gente procura tomar um banho. Antes de dormir, a gente procura se assear. Né? A gente procura relaxar. O objetivo é relaxar antes do processo do sono profundo. Vocês imaginam as pessoas que deitam sem uma prece? Aqui, geralmente, quem falava isso era Chico Xavier, uma vez no livro ele falou, quem dorme sem se preocupar com pressa são os cachorrinhos, né, os gatinhos, mundo animal. A gente não tomou um banho? A gente não se alimentou? Como é que a gente vai dormir sem um preparo? Vocês imaginam essas pessoas que no quarto tem lá a televisão, não bastasse na sala, tem lá tem no quarto a televisão, tem lá o computador, e busca antes de dormir aquele filme com aquelas cenas mais violentas possíveis. O que ficou na mente dela mais próximo? Ou uma área sexual, aqueles filmes pornográficos. O que ela está atraindo para dentro do quarto dela? Nós não estamos evocando? Evocar não é chamar o espírito com a voz, não. Evocar é pensar como, desejar como, sentir como. Então, nós evocamos. Os espíritos são atraídos pelos meus impulsos, pelas minhas vibrações, pelo meu perfume. Portanto, aqui na matéria, a gente consegue esconder-nos uns dos outros pelas máscaras da personalidade. A gente faz cara de sério, faz cara de inteligente, sei lá de que faz cara. A gente adora fazer cara. Na espiritualidade, não. É um livro aberto. O meu outdoor está aposto para todo mundo ler. O que eu gosto, com o que eu me sintonizo. E isso cria justamente a brecha de ligação. Então, é quando eu atraio esses espíritos para junto da minha vida particular. Eles passam a ser meus comensais na minha residência. O que eu gosto? De beber? O que eu gosto? De fumar? O que eu gosto? Será que eu acredito que eu estou fazendo isso sozinho? Não. Nós temos companhias. Ou eu gosto de estudar, ou eu gosto de estar em prece, ou eu gosto de elevar os meus pensamentos a Deus. Também tem minha companhia. Portanto, a sintonia, essa busca, ela não é automática, ela é seletiva. Eu posso me perceber numa determinada emoção por afinidade, mas sintonizo a minha mente para as vibrações mais elevadas, para os pensamentos mais elevados. Isso sou eu que busco, isso sou eu que decido, ou me abandono e me solto naquela coisa miúda, naquela coisa pequena, naquelas emoções ainda muito inferiores. É uma opção nossa.
A gente tem que reparar que o tempo todo é opção nossa. Então, o sono diário é um treino para a morte. Aqueles que se desenlaçam mais rápido dos seus corpos físicos, em função do seu desprendimento, da sua mente estar elevada, são as criaturas que a gente pode falar que tiveram os sonhos inteligentes. Portanto, como a gente tem escrito, né, os nossos sonhos. Bem, podemos também lembrar aqui da questão emancipação junto com mediunidade. Emancipar é se libertar. Quanto à questão da mediunidade, perguntaram lá no livro dos médiuns. Todos podem ver espíritos só quando estão dormindo, sonhando. Que aí são todos. Portanto, a gente começa a perceber que a emancipação do espírito de mediunidade, elas começam a se aproximar numa questão que nós chamamos de raiz comum. São atividades que a gente pode falar irmãs. Qual é o que a gente pode chamar de raiz comum? A maleabilidade, a expansibilidade desse corpo perispiritual. Isso é o que se tem de comum. Então, aquela criatura que aprende a se desprender, a se expandir, a se soltar, ela está criando base de emancipação e de mediunidade. Podemos dizer que o sonho é uma mediunidade embrionária. É o início da mediunidade. Porque é quando o espírito sai do seu corpo físico e vai o quê? Se comunicar com outros espíritos. Não é mesmo? Não é isso que a gente faz? Dona Ivone Pereira diz que o processo da emancipação e da mediunidade muitas vezes se misturam, por isso que se chama procedimentos comuns, irmãos. Vejamos bem. No momento que eu saio do meu corpo físico e encontro um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que nem sempre eu vou olhar lá aquele fiozinho, e com ele estabeleço um diálogo, ou ele me vem avisar sobre alguma coisa, para eu avisar alguém, ou ele vem me ensinar alguma coisa, e eu percebo, que processo foi esse? Processo mediúnico. Agora, quando eu saio do corpo, e olho lá as paisagens, passeio, é um processo anímico. Anímico, eu não dependo de um desencarnado, nem de espírito nenhum. É a minha alma anímico. É a minha alma se movimentando. Como que tem pessoas que têm essa finalidade de expansão com muita rapidez. Como que se consegue isso? Vamos pensar aqui. Vamos lembrar naquele momento da prece. Tem gente que não consegue juntar 5 palavras na mente. Porque não consegue concentrar e não consegue se soltar. Não é mesmo? Ela repete. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma prece, ela falou, me perdi. Que eu mesma coisa que a gente fala assim, se alfabetizou de carreirinha, tem gente que também faz prece de carreirinha. Aquilo ali não está ecoando dentro dela. Ela não faz aquilo como uma repetição maquinal. Então, quando a gente faz uma prece, sente aquela presença espiritual, o que acontece? O perispírito começa a se expandir. Ele começa um processo de expansão. E é interessante que nesse processo de expansão, cada vez mais que nós exercitamos, mais fácil fica. Mais tranquila essa situação ocorre. Enquanto outros não conseguem. Então a gente vai percebendo como é que nós, diante da espiritualidade, pode também ter um processo misto. Uma pessoa está só emancipada, em outro momento ela encontra um espírito e traz lá uma mensagem. E que nem sempre vai ficar gravada, a gente tem que lembrar disso, no cérebro de uma forma explicadinha, não. Dona Ivone relata, que a maioria dos seus livros foram escritos
num processo, né, durante o sonho, de emancipação, junto com mediunidade, porque ela tinha lá a presença de Charles, de Leon Denis, de Camilo, né, de uma série de Vitor Hugo, de uma série de espíritos que foram conversando com ela, habilitando esse trabalho. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele tem uma passagem muito interessante. Ele nos mostra no livro que muitas vezes, né, nós somos retirados do nosso corpo físico pelos benfeitores para nos adestrar o corpo fluídico. Sabe aqueles sonhos que a gente ultrapassa a parede, chega perto da água, desliza, e a gente volta e fica maravilhado com aquela viagem astral ou de trabalho. É para demonstrar o quê? A possibilidade do corpo fluídico. É para falar assim, olha só, vocês não vão se arrastar com essas duas pernas a vida inteira, não. Vocês são espíritos. A gente vai aprender a quê? A ir pelo pensamento. No momento estou um espírito encarnado, mas eu sou um espírito imortal. No momento sou Maristela. No momento da minha vida, né, das minhas vivências reencarnatórias. Vai ser o que foi importante, interessante de aprendizado. Portanto, Leon Denis fala que justamente é para a gente fazer essa percepção do corpo fluídico. Os espíritos nos tiram, nos levam para passeio. Qual de nós não tem aquela lembrança, né? Puxa, sonhei com fulano. Recebi um beijo. Quem que nunca sentiu um beijo gostoso de uma pessoa, né? Uma mãe que já se foi e que às vezes nos visita e a gente recebe um beijo. Muitas vezes a gente recebe realmente a corrida, né? Ou então uma bronca da espiritualidade, ou algum espírito, uma situação. Mas na maioria das vezes a gente vive coisas muito boas, que a gente traz e fala assim, nunca mais vou esquecer desse sonho. Ou então naquele momento que a gente está abatido na nossa vida por situações de muita aflição, de muito sofrimento, a espiritualidade nos leva para determinados lugares. E a gente volta e fala assim, poxa, eu voltei tão melhor. Os nossos trabalhos, quantas vezes nós somos retirados do corpo físico e somos levados em excursão, em instrução, por um determinado tema que vamos abordar. É como se a gente... Eu conheço isso. Como que eu conheço isso? Conheço isso pela minha vivência espiritual, não uma vivência material. Por isso a gente tem que começar a entender o que é vivência espiritual. Que tipo de vivência eu venho buscando na espiritualidade? Às vezes a minha vida material não me dá condições de fazer grande coisa, mas a minha vida espiritual tem que ser rica. E eu tenho que estar pronta. Eu tenho que, né, estar naquele momento com a boa vontade. O trabalho aparece, né, de acordo com o próprio trabalhador. Ele vai crescer com o trabalhador. Então nós vamos percebendo que a espiritualidade vai trazer aqueles sonhos que nós chamamos sonhos, né, de proféticos. Desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre teve inúmeras histórias. A gente vê lembrar lá de José interpretando o sonho do faraó com as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, não é isso? A gente vai lembrar de Daniel explicando o sonho para o rei. Nós vamos lembrar de José, pai de Jesus, recebendo lá o anjo Gabriel dizendo, levanta, pega o menino e sai daqui e vai para o Egito. Para fugir lá daquela questão lá daquele rei, daquele momento. Da mesma forma, os reis magos também foram avisados. E inúmeros outros sonhos. Que os espíritos vêm fazer uma verdadeira profecia para todos. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento, temos inúmeros fatos. Temos também o que chamamos sonhos premonitórios. Que na realidade é mais do que um aviso. É tipo assim, vai acontecer mesmo. A gente vai lembrar lá daquela esposa, né, de Júlio César, que foi avisada, né, no sonho sobre o assassinato de Júlio César. Ela fala para o marido, não vai para o Senado hoje. E ele foi, o dia que ele foi feita uma conspiração lá de Cássio e Brutus, né, que o assassinaram. A gente vai lembrar de Abraham Lincoln, que teve a premonição, ele se viu andando pela Casa Branca e viu lá um caixão e perguntou para o soldado, o que aconteceu? Ele falou, o presidente foi assassinado. E um tempo depois,
ele foi assassinado. Então, são sonhos premonitórios. Mas, todos os sonhos vão acontecer? Não. A gente não pode esquecer o que a gente falou. Muitas vezes nós traduzimos de forma equivocada. Não tivemos a capacidade, o nosso cérebro mental, nem o nosso entendimento espiritual, de buscar o fundo moral daquilo ali. Portanto, não vale a pena ninguém ficar preocupado com nada. Então, já teve época que tudo que a pessoa sonhava, ela ficava lá, por que significa esse sonho? Pô, vou jogar na loteria. Ou então vai dar naquele bicho. Ai, sonhei com fulano. Então a criatura passou a utilizar o sonho dessa maneira. E comprando livro de tradução de sonho, pagando fábulas para as pessoas interpretarem o sonho. Se o meu benfeitor, se o meu guia espiritual quiser que eu entenda, eu vou entender. Posso ficar tranquila que eu vou entender. Ele vai fazer de uma maneira que eu compreenda. E que quem tem que compreender é o espírito. Que eu, no corpo físico, não seria capaz. Então, muita gente começa a perceber o que está acontecendo nesses sonhos. Para a gente não se deixar enganar, inclusive por esses espíritos que buscam, né? Se ele percebe que a pessoa ela é muito chegada a um simbolismo, ele vai afligir ela naquela situação. Então, a gente tem que estar muito consciente da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Fala assim, sonhei com isso, está entregue na mão de Deus. Está entregue na mão de Deus. O que é que acontecer comigo vai acontecer, com aviso ou sem aviso. Nada vai acontecer comigo que eu não seja, né, com a permissão do Pai. Nada vai acontecer comigo que eu não precise passar por aprendizado ou então como uma forma de me recompor com a lei. Então também está certo. Agora eu não vou, né, não vou ficar sofrendo de antecipação, não. O que vai acontecer? Eu vou desencarnar, pô. Às vezes é melhor estar desencarnado do que encarnado numa situação tão complicada, não é mesmo? Então, Deus é que sabe. Por isso que a gente tem coisas que assim, é problema do nosso guia espiritual. Nós não temos condições, né, de entrar em algumas dessas situações. Outra coisa, tem no livro Mensageiros, no capítulo 38, tem como título Atividade Plena, uma jovem senhora encarnada que estava conversando com a avó dela, que trabalhava lá no nosso lar. Então, repare bem, eu não sou capaz de contar essa história sem ler, então vocês me desculpem aqui. Então, a anciã abraçou a neta, a vozinha está desencarnada e a neta encarnada, elas se encontraram. E a velhinha falou, Nieta é o nome da neta, não deixe tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, e a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. A vovó não está te esquecendo. A calúnia, Nieta, a neta estava passando por um processo de calúnia. A gente sabe que calúnia dói muito, né? Na alma, né? Então ela está passando pela calúnia. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquila, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso das nossas mãos. E vencido, o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora nada respondia, mas os olhos da netinha estavam cheios de lágrima. E ficou ali consolada, perto da vovó. Então André perguntou, essa irmã se lembrará de tudo ao despertar no sono físico? Resposta do Aniceto, que esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambos se encontram, a jovem encarnada está sob domínio espiritual da benfeitora. Ela estava como que magnetizada naquela situação pela avó, que tem a ascendência moral sobre ela. Entre ambas, há uma corrente magnética recíproca, porém a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente,
Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição ao encarnado se encontra restrita. O fenômeno, pois, é mais de uma união espiritual do que de percepções sensoriais propriamente dita. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Vamos pensar isso, ela está recebendo. Não se recordará, despertando na matéria mais grosseira, das minúcias desse encontro. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora e que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando seu impulso das suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor que ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, não compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Então, o Vicente indagou, que é um outro trabalhador, não se lembrará, contudo, das palavras? Fala que não. Ela recordará as imagens simbólicas da vibra e da flor, porque estão em relação magnética com a avó, recebendo a emoção do pensamento dela. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente. Ou seja, repare que é um processo de indução. Então, como nós podemos plasmar na mente do outro aquilo que nós queremos? Tanto acordado quanto dormindo. Por isso que quando a gente acorda com chip, preparado pelos espíritos mais inferiores, porque foi sugestionado a uma determinada situação. E enquanto em momentos nós percebemos flores, perfumes, presentes maravilhosos do plano espiritual. Que dessa maneira, então, possamos dormir com mais responsabilidade, com mais cuidado. É como se nós estivéssemos nos preparando para um encontro muito venturoso, que são com os nossos benfeitores espirituais. Aqueles que conhecem a nossa programação espiritual. E que saibamos ouvir, porque muitas das nossas aflições são nesses momentos resolvidas. E ao acordarmos, vamos conseguir, então, colocar em prática aquelas boas inspirações, aquelas boas ideias que nos chegaram. Que Deus abençoe a todos nós, com sonos e sonhos sempre reconfortantes e buscando a nossa evolução espiritual. Muita paz a todos e aos nossos benfeitores espirituais que continuem nos levando e direcionando no momento da nossa emancipação. Graças a Deus.